Bom, resolvi fazer esse vídeo aqui para falar um pouco de haters e da polarização que a gente vive nesse momento do planeta, né? Principalmente no Brasil, logo após as eleições, né? É, e eu vou usar esse texto aqui do Bert Hellinger que fala sobre a indignação, sabe? Não vou ficar olhando assim para a câmera o tempo inteiro, até porque eu vou estar lendo aqui o texto, mas é importante a gente ter esse conhecimento. Eu acho muito importante a gente ter esse conhecimento, essa sabedoria do Bert Hellinger, né? Sobre quais são os motivos que fazem com que a gente fique indignado com as pessoas que têm um partido ou um candidato diferente do meu, né? Se cada pessoa tem o seu próprio direito de escolha, né? Por que eu fico assim tão chateado e tão indignado, e essa minha indignação me dá o direito de eu desrespeitar as pessoas, né? Independente se as pessoas são pessoas que eu conheço, são do meu convívio ou não, mas a ideia dessa leitura aqui é especialmente pessoas que eu não conheço, né? Que eu desrespeito nas mídias sociais, né? No Instagram, xingando, haters e tudo mais, né? Isso é uma coisa que vem acontecendo bastante comigo por causa do meu posicionamento em relação às eleições, que eu escolhi não me posicionar, né? Isso é bem legal porque eu perdi 70 seguidores no meu Instagram, né? Por um post que eu fiz que indicava o Lula e o Bolsonaro falando votem em que vocês quiserem, né? Então eu tive pessoas que deixaram de me seguir porque pensaram que eu era bolsonarista e teve pessoas que deixaram de me seguir porque pensaram que eu era lulista, né? Ou petista, né? E aí essas pessoas, e eu aqui sim julgando, né? Mas usando esse julgamento para levar o conhecimento adiante, que é sempre a intenção do meu canal, né? Para que a gente possa olhar de por que essas pessoas estão indignadas, né? A indignação nesse caso fez com que elas me xingassem ou parassem de me seguir, né? Então a ideia aqui desse texto é compartilhar uma visão amorosa para você refletir sobre isso a próxima vez que você estiver indignado, né? Indignada, né? E você pode ajudar bastante, né, com a divulgação do meu canal, se você compartilhar isso com as pessoas que são do seu convívio, até mesmo pessoas que já discutiram com você, ou que você discutiu, né, com uma forma de falar sinto muito, né, eu não sabia que eu estava sendo levado pela força da indignação, né, então a sua amizade para mim é importante, ou o primeiro passo para você declarar que a amizade dessa pessoa é importante para você é você compartilhar esse texto aqui, compartilhar esse vídeo, e curtir e comentar aqui o que você quiser, o que você... eu já fiz uma leitura prévia desse texto, né? Eu já tinha lido alguma vez e tem algo que eu vou pedir para você, eu tinha lido algumas vezes anteriormente, e tem outras coisas que eu gostaria de pedir para vocês comentarem aqui também. Então, à medida que eu for lendo esse texto do Bert Hellinger, eu vou pedir sua ajuda aí para a gente crescer esse assunto e divulgar o amor, né? Então, seus comentários, né? Assim como comentar aqui no vídeo, agradecer, não concordar, ou tão importante quanto se inscrever no canal, curtir o vídeo aí, ajuda a gente bastante, né? Então, vamos continuar aqui com essa leitura, né? Eu acho que esse texto aqui, eu subi no meu canal em 2017, 2018, alguma coisa assim, acho que não tem a data aqui, né, porque todo ano a gente muda o rodapé, né, colocando a data atualizada, mas já faz um tempo que esse texto está no meu canal, e você, né, no meu site, e você vai perceber que o que está escrito aqui, né, esse texto foi escrito pelo Bert Hellinger e é uma oportunidade para conhecer um pouco melhor sobre a visão das constelações familiares, que é a visão do não julgamento, né? O principal caminho das constelações familiares é baseado no taoísmo e é a visão do não julgamento, né? Então, nesse momento aqui, a gente está trazendo ele como a visão do não julgamento para as pessoas que têm um partido diferente do meu, né? Espero que você curte aí, né? Então, quando nos tornamos indignados sobre uma situação qualquer, parece que estamos ao lado do bem e contra o mal. E isso é o Brasil, né? Ainda mais essa polarização do Brasil, né? 51%, 49% dos votos, né? Eu sempre vou achar que o meu lado é o bom e o lado do outro é o mal. E o que faz eu xingar a outra pessoa ou desrespeitar, né? Estamos ao lado do bem e contra o mal, do lado da justiça e contra a injustiça.
Então, se você acha que o Lula é corrupto, você se coloca no lado da justiça usando o argumento da corrupção como sendo uma injustiça ele ser reeleito. Se você está do lado vamos dizer, do fascismo, ou está do lado do Covid, das mortes, você vai se colocar do lado da justiça e não do lado da injustiça. E percebe que assim, né? Eu não tenho nenhum lado. Eu tento ver que os dois lados têm razão, né? E isso que é a gente sair desse lugar de indignação, olhar para os dois como certos. E aí, sem ser tomado por indignação, eu posso tomar uma decisão consciente, ou pelo menos aquilo que eu acho que é uma decisão consciente, né? Mas vamos lá. Parecemos então ser aquele que intervém entre o agressor e sua vítima, de modo a impedir um mal maior, né? Então, se eu sou bolsonarista e as pessoas votaram no Lula, e foi o que aconteceu, o Lula ganhou, eu acho que eu tenho que ficar indignado contra o Lula, porque a corrupção é algo que vai acabar com o país e eu me coloco a serviço desse bem maior, contra o mal maior que o Lula representa, mesmo que, entre aspas, o meu bolso não tenha sido impactado diretamente pelo que aconteceu com a corrupção, eu quero defender todas as pessoas que, né, a gente sabe, das classes mais baixas, das pessoas mais pobres, que sim, deixaram de receber assistencialismo por conta da corrupção, eu me coloco indignado contra o Lula para defender essas pessoas que nem pediram minha ajuda, né? E aí vamos falar do Bolsonaro. Bolsonaro que se coloca contra a divulgação do homossexualismo na escola, né, na pré-escola, eu também me coloco indigno em relação a isso, né, indignado em relação a isso, e eu quero defender o bem maior que é a liberdade de expressão, a liberdade de escolha sexual. Então, eu me coloco entre o agressor, Bolsonaro, e uma vítima, uma pessoa homossexual, ou o agressor, Lula, e uma vítima, uma pessoa de baixa renda, que foi impactada pela falta de assistencialismo por conta da corrupção. Quem sou eu, né? Quando eu sou tomado por uma indignação e tento defender alguém que não pediu minha ajuda, né? E de novo, né? A gente precisa assumir as nossas contas, né? Dar conta daquilo que acontece na nossa vida. Quando a gente tenta assumir algo que é de outra pessoa, isso não é ajuda, né? Isso é tirar a dignidade da pessoa, né? Porque quem tem dó, quem tem pena, julga Deus, né? Porque Deus sabe as situações que colocaram aquela pessoa para ela ser quem ela é ou para ela desabrochar a ser quem ela é, né? Então vamos lá. Quando nos tornamos indignados sobre uma situação qualquer, parece, já li essa parte, mas vamos lá, né? Parece que estamos do lado do bem contra o mal, do lado da justiça e contra a injustiça. Parecemos então ser aquele que intervém entre o agressor e sua vítima, de modo a impedir um mal maior. Contudo, pode-se também intervir entre eles com amor, e isso seria com certeza melhor, né? E eu já dei algumas dicas aqui do que eu acho que é intervir com amor, né? Lembrando que esse tipo de leitura eu faço todas as segundas-feiras com as pessoas que fazem formação de constelação comigo, né? Bom, e foi daí que surgiu a ideia, né? Fazer a leitura guiada, que é como eu faço toda semana com as minhas alunas, com os meus alunos, fazer aqui para vocês, né? Assim, o que o indignado quer? O que ele realmente obtém? O indignado, né? Porque tudo que a gente faz é para ganhar algo, né? O indignado se comporta como se ele próprio fosse uma vítima, embora não seja. Ele assume o direito de exigir uma reparação do agressor, embora nenhuma injustiça tenha sido feita pessoalmente a ele. Ele assume a tarefa de advogado das vítimas, como se elas tivessem dado a ele o direito de representá-la, e fazendo assim, deixa as vítimas sem direitos, né? Eles assumem o papel de resolver aquela questão pela pessoa, né? Então é assim, isso não... Larga a mão de ser besta. Você não pode deixar ninguém falar isso pra você. A gente assume o que está acontecendo pro outro como se fosse nosso, né?
E a realidade é a maior fonte de força que a gente tem. E às vezes o que aquela pessoa precisa é ela precisa aprender a se impor contra o agressor dela e não a gente se colocar como salvador. E aí, né, as pessoas às vezes confundem esse posicionamento como falando que constelador passa a mão na cabeça dos agressores, né, de pais narcisistas ou de pais tóxicos ou de o que seja, né? Mas o que o constelador não faz é se colocar na postura de salvador e buscar trazer a compreensão de que sim, a gente pode ser grato a todos, e sim, a gente pode reconhecer que mesmo a situação mais horrível que já aconteceu na sua vida, ela veio para te ensinar algo e te trazer força. E quando a gente se coloca contra a realidade da forma que se apresenta, a gente fica preso àquela dor, né? Essa é a visão das constelações familiares, que é controversa, sim, e que sim, exige maturidade, né? Para a gente não querer, ou até mesmo respeitar ou buscar que aqueles danos sejam reparados, mas sem ser fisgado, sem ser tomado, sem ficar indignado, sem sofrer com isso, apenas com uma postura mais plena, né, em relação às coisas, né? E o que faz o indignado com essa pretensão? Né? Esse texto é muito bom. Ele toma a liberdade de fazer coisas más aos agressores, sem medo de qualquer consequência ruim para a sua própria pessoa. Ou seja, o que aconteceu no meu perfil no Instagram? As pessoas começaram a se xingar, né? Falar que são burros, que não tem estudo, que precisa de aprender como as coisas são, que você é um playboy, que você não sabe o que acontece. Então, xingar nunca é algo bom. Agredir, bater, nunca é algo bom, né? Acho que a gente pode definir essa régua aqui, né? E por que eu me dou esse direito quando uma pessoa discorda daquilo que eu acredito, né? É bem importante olhar para isso, né? Consequência é algo ruim para a própria pessoa, pois suas más ações parecem estar a serviço do bem e assim elas não temem qualquer punição. Então eu vou xingar mesmo, né? Eu vou xingar, eu vou te agredir, né? Vamos falar que time de futebol que é a mesma dinâmica, né? Vou ameaçar você de morte e eu não tenho medo de qualquer punição, porque eu estou a serviço de um bem maior, né? De modo a manter sua indignação justificada, tal pessoa dramatiza tanto a injustiça sofrida pelas vítimas quanto as consequências das ações da parte culpada. Ela intimida, cadê aqui meu mouse? Ela intimida as vítimas a verem a injustiça pelo mesmo modo que ela mesma vê. De outro modo, caso as vítimas não concordem, tornam-se suspeitas e alvo de uma indignação justificada, como se elas mesmas fossem agressoras, né? Aquele negócio assim, você é uma idiota mesmo, de querer passar por isso, de aceitar aquela maneira que a pessoa fez isso pra você, você é uma idiota mesmo, de querer concordar com o Lula, ou de querer, tá vendo, você, uma coisa que aconteceu, como assim você é homossexual e concorda com o Bolsonaro, você é um besta mesmo, não sei o que lá, sabe? Como assim você vem de uma classe de renda muito baixa e mesmo assim vai votar no Lula, você não sabe o que é política, né? E aí a pessoa vira um agressor contra o indignado e aí tem violência, porque é impossível alguém concordar com a mesma coisa que eu, né? E aí, né, defendendo aqui a minha tese, né, de que o que a gente defende só são as nossas dores, né? Porque o que a gente acha que é importante para o mundo é aquilo que é diferente daquilo que eu já sofri, né? Então, se eu já passei de fome algum dia, eu vou obrigatoriamente defender cláusulas, e eu não estou falando se está certo ou errado, só para a gente ver o que motiva a gente, né? E geralmente não é amor, é dor, né? Eu vou defender leis que sejam contra ou que ajudem as pessoas a não morrer de fome, né? Se o meu caso é homossexualismo e eu sofri repressão dos meus amigos, dos meus colegas, dos meus pais, dos meus parentes, eu vou defender leis que apoiam as pessoas a terem a liberdade de escolha sexual, né? E eu falo isso porque, para mim, meu filho não vai passar pelo aquilo que eu passei, né? Ou as pessoas que vieram depois de mim não vão passar pelo que eu passei,
pode ser algo positivo, mas ele nunca vai ser algo positivo se eu desrespeito que o que aconteceu comigo foi o que eu precisava para encontrar esse lugar que eu estou hoje na minha vida, né? De novo, né, constelação familiar, ou o que eu acredito, é sempre sobre gratidão, né? Gratidão à minha história, gratidão a tudo que aconteceu para formar a pessoa que eu sou hoje, né? E se eu parto de um lugar de gratidão, buscando uma melhoria, sem estar indignado, é uma coisa. Mas se eu parto de um lugar de ódio e de que a minha história foi errada, isso vai ficar desequilibrado e a gente percebe, né, uma ação desequilibrada e uma ação amorosa, né? Da perspectiva da indignação, é difícil para as vítimas deixar seu sofrimento ir embora e é difícil para os agressores deixarem sua culpa ir embora. Então, eles compartilham algo. Os dois compartilham algo. Os dois têm dificuldade de deixar algo ir embora, né? E os dois podem olhar um para o outro com amor, né? Se as vítimas e os agressores for permitido encontrar uma solução e uma reconciliação por seus próprios meios, foi o que eu disse, eles podem se permitir uma outra vez um novo começo, né? Então, na família que brigou por causa do Bolsonaro, vocês podem olhar um para o outro, né? Uma história perfeita sobre isso é Romeu e Julieta, sabe? Que é os Capuletos e os... não lembro o nome da família da Julieta, sei lá. Mas a família do Romeu olha com compaixão para a família da Julieta, sabendo que os dois estão sofrendo, que a morte ou a briga entre partes opostas ou polarizadas, bolhas, ela vai causar sofrimento para todos. Então, quando a vítima, agressor e vítima se olham, pensando na história do Romeu e Julieta, quando eles olham para o Romeu, os familiares olham para o Romeu e Julieta no chão, os dois mortos, eles poderão ter a possibilidade de ter um novo começo. As duas famílias terem um novo começo, né? Porque no final das contas somos todos primos, né? Mas se a indignação entra em cena, tal resolução é muito mais difícil, pois... tem um errinho aqui de digitação, pois o indignado geralmente não fica satisfeito até que o agressor tenha sido completamente destruído e humilhado, mesmo que isto, ao ser feito, intensifique o sofrimento das vítimas, né? É muito ruim, né? Vou dar um exemplo aqui perigoso, né? Um pai que bate no filho e alguém assume o lugar de defender essa criança, a criança sempre vai chorar com o pai indo para a cadeia, né? E se parte de um lugar de indignação, o julgamento desse processo, querendo destruir o pai, isso não vai trazer paz entre as partes, né? E aqui, né, não pode fazer corte desse vídeo. E aqui é porque é muito mais profundo que só uma frase, né? Aqui sim, o pai precisa se responsabilizar e pagar pelas consequências dos seus atos, né? Mas destruir o pai, excluir o pai, afastar o pai, vai fazer com que a criança chore, né? Eu acho que por isso que as constelações elas estão no judiciário. Eu acredito que é por isso que as constelações estão no judiciário. É por isso que as constelações estão no SUS, né? Porque a gente possa ter um caminho de punição mais amoroso do que a exclusão da sociedade, né? Lógico que depende de caso a caso, mas todos os casos, eles merecem a punição. Ela pode estar cercada de um caminho para a pessoa compreender o que motiva ela ter as ações que elas têm, né? Então, acho bem legal, né? Se a gente conseguisse colocar no sistema carcerário, o carcerário, as constelações. E já tem alguns lugares que tem constelação familiar nos presídios, né? Isso é muito, muito legal, né? É uma pena que a constelação também está numa bolha, né? De muitas pessoas indignadas que julgam sem conhecer, né? Sem conhecer, pegando frases isoladas, né? E profissionais de constelação familiar isolados que cometeram equívocos também, né? E julgando, querendo exterminar as constelações familiares, né?
É bem difícil fazer um vídeo sobre isso, né? E aí vamos lá. Nós estamos liberados do mal quando podemos serenamente deixá-lo ir. A indignação é muito bonito isso, né? É uma frase assim que se as pessoas não parassem de assistir o vídeo, eu ia ler essa frase, deixar 5 minutos ela ecoando no seu coração, né? Mas a gente só consegue crescer e deixar que essas situações não nos impactem mais na nossa vida quando a gente não espera mais nada do agressor ou de quem fez o mal. E quando a gente honra e acredita e deixa as pessoas com as consequências que a ela lhe cabe, sabe? Se eu exijo reparação de um agressor, eu não consigo liberar esse mal que essa pessoa causou em mim, né? Então, eu posso exigir reparação, eu devo exigir reparação, mas sem partir de um desejo de extermínio, sem partir de um desejo de destruição. Isso é muito importante, né? A indignação é o primeiro lugar, a indignação é em primeiro lugar uma questão de moralidade, né? A sociedade quer isso. Quem é a sociedade, né? Isso quer dizer que o indignado não está realmente preocupado em ajudar a outra pessoa, mas comprometido com uma certa demanda para a qual ele se proclama o executor, né? A serviço da justiça contra a injustiça, se colocando acima do bem e mal, né? É um parecido, né? De modo contrário, deste modo, ao contrário de alguém que ama, tal pessoa não conhece nem contenção, ou seja, uma pessoa que está indignada, ela não tem limites, e ela não consegue se colocar no lugar dos outros, respeitando que, assim como eu, ou assim como você, uma pessoa que causa o mal, ela está a serviço, ela tem um pai e uma mãe, e está a serviço de algo que ela ainda não compreende. A gente tem um pai e uma mãe, e a gente está a serviço de algo que a gente não compreende. Gratidão, te desejo tudo de bom.